combinado, dito e anunciado, ela está aqui mais uma vez para falar agora do mês da consciência negra e também do trabalho do Conselho Municipal da Igualdade Racial de Leme, Maristela Cruz. Bom dia, dona Maristela. Bom dia, Rodrigo, Primer, Didio, as minhas conselheiras, a Marina e a Giovana. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Tudo em ótimo. Pegar o bom dia, então, das companheiras e aí em seguida a gente abre o bate-papo. Bom dia, dona Giovana Almeida. Bom dia, tudo em ordem? Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem, tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Bom dia, a doutora Marina Cambrai. Marina Cambrai. Bom dia, Marina, tudo em ordem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Prazer recebê-las aqui. Ô Didio, o assunto está aberto, você fica à vontade para participar, questionar, perguntar. Eu tenho questionamentos. Dona Maristela, então a senhora fique à vontade para reforçar também a agenda do mês da consciência negra, para falar da questão da consciência negra e também do trabalho realizado pelo Conselho Municipal da Igualdade Racial de Leme. Programa todo seu. Bom, obrigada, né, Rodrigo, mais uma vez tá abrindo os microfones pra gente. E eu acho que a Marina pode começar falando um pouquinho do conselho e os questionamentos também que ela tem. Aí a gente deixa a programação pro final para a população guardar a programação. Aí a Giovana vai transcorrer também um pouquinho, porque dia 20 é feriado, mas a gente vai explicar o motivo do feriado, porque não é um simples feriado, né? Então nós vamos falar um pouquinho porque dia 20 é feriado. Entendido. Diga, Marina. O nosso conselho, ele está aqui para lutar pela causa não só do negro, mas como o próprio nome diz, da igualdade racial. Então é para todos e por todos. Nós estamos na luta para que todo cidadão, todo ser humano seja tratado com dignidade e respeito, acima de tudo, independente de sua cor, sua religião, sua etnia, para que todos sejam tratados como cidadão e como seres humanos que somos. Bom, esse é o trabalho do Conselho. Agora, no dia a dia, as amarguras e as alegrias do Conselho no dia a dia. Vamos transformar isso na prática, Marina. Olha, o Conselho vem trabalhando, principalmente esse ano, a gente vem lutando muito por uma mudança que vai ocorrer principalmente na educação, onde deverá ser incluído no estudo diário o estudo da África e da história dos africanos. Isso a nível municipal? Isso a nível nacional. Nacional. É uma lei que foi instituída em 2003 e que esse ano agora, de 2015, é o prazo final para que todo o território nacional institua essa lei e passa a valer tanto em escolas públicas como em escolas privadas. E esse ano nós estamos batendo muito nisso e esperando que realmente seja cumprida essa lei. Porque o que acontece no dia a dia? Essa semana eu escutei de uma professora contando que ela faz uma dinâmica em sala de aula, em sala infantil, onde ela pede para as crianças recortarem de revistas pessoas com quem elas acham que se parecem, que se reconheçam. E acontece muito de crianças negras colarem crianças brancas. Então elas não se reconhecem como negros, não se veem como negros, não têm orgulho de ser negro. Talvez, pelo que ocorra, presenciou alguma coisa com os pais ou em casa, alguma coisa nesse sentido. Então o que nós queremos? É que essas crianças, essas pessoas resgatem a sua honra mesmo, de só porque tem a cor diferente, o cabelo enroladinho. E é isso que nós queremos, para que todos tenham orgulho da sua raça e aprender a conhecer a sua história, porque a história ela não é contada verdadeiramente como ocorreu. Então é isso que essa lei traz e é isso que nós estamos lutando para que em 2015 aconteça, principalmente no nosso município. Entendido. Didio, pergunta? Na verdade, o que ela está dizendo é que temos que ter a identificação. E quando a gente liga a televisão, não se identifica. Então vamos lá, Xuxa, Angélica, Ana Maria Braga, esse é o padrão de beleza instituído pelo sistema, vamos dizer assim. Ao introduzir a lei da África, da história da África nas escolas, onde todos vão ter que aprender de onde veio, por que veio, como somos. E é da maneira que está falando o conselho, é tratar o diferente com sua diferença.
Como que é isso? Olha, a nossa pigmentação é diferente, o nosso lábios é diferente, o nosso nariz é diferente. Ou seja, é tratar o diferente com sua diferença. Então, o Conselho Municipal, e aí lá atrás, eu acho que a Maristela deve conhecer a Silvia Helena, também a doutora Adriana Damas. E eu era vereador na gestão passada. E nós ficamos a gestão passada inteira, junto com a Adriana e com a Silvia, tentando, junto com a secretária antiga da educação, junto com o prefeito anterior, tentando introduzir essa lei na grade. E não conseguimos, não fomos felizes. Então, acima de tudo, tem que haver sensibilidade. Nós estamos falando de 2003, são 11 anos que existe a lei. E na maioria, se você pegar das prefeituras do Brasil, ainda não foi introduzido. Então, acima de tudo, não basta ter lei, tem que ter a sensibilidade do gestor para que a coisa de fato aconteça. E essa sensibilidade, Marina, está difícil de aparecer essa sensibilidade e se aceitar da sociedade? Muito, muito mesmo. Você vê, o prazo final tem que começar agora no início de 2015. E o que a gente tem percebido que até a preparação, você precisa ter um profissional preparado para ter essa introdução, como que vai falar, como vai ser feito. E o que a gente tem percebido que isso não vem ocorrendo. É realmente ainda estão esperando que talvez saia algum decreto adiando a lei, alguma coisa assim, mas por enquanto não. A previsão é para o início agora de 2015 já fazer parte da grade curricular de todas as escolas. Entendido, a Giovana está acompanhando, a Giovana está só concordando. Giovana, dá uma opinião, fala a respeito desse assunto, ajuda aí a Marina a falar mais, nós entendemos mais essa situação que tem de acontecer agora a partir de 2015. Sim, a minha formação, eu sou formada no curso de letras, então como professora, eu acho uma situação vexatória. O número dessa lei é 10.639, uma lei de 2003, que é obrigatório, a partir do momento de vacatio legis, e ficar aí, pendurar por 11 anos e simplesmente não acontecer. Algumas escolas, alguns municípios, os professores já fizeram capacitações para que possa passar aos alunos, mas na grande maioria isso não ocorreu. Então eu acredito como educadora que o município tem tudo para... Porque há profissionais para dar essa capacitação na Secretaria de Educação, mas simplesmente nós estamos aí solicitando e ainda não foi feito. E com uma forma de estar introduzindo no município foi o segundo concurso literário, que a temática eu fiz em cima disso, em cima da lei. Porque ou nós educamos essas crianças e ensinamos como realmente aconteceu a história, ou simplesmente nada vai acontecer. Então tem que partir do conselho, uma iniciativa, para que a gente fique lembrando os nossos gestores de educação que tem que ser feito. Entendi. O Marina Odídio vai falar do passado, agora eu pergunto do presente. Na atual gestão, o Conselho chegou a conversar com a atual secretária da Educação sobre esse ponto? Sim, o Conselho vem conversando, vem cobrando e estamos ainda numa fase de namoro. De namoro. Esse namoro, pelo visto, é eterno, né? É. Bom, e como é que nós vamos sair nesse namoro propriamente? Vamos pular a fase, inclusive, do noivado para o casamento, dona Maristela. Onde é que nós vamos fazer esse casamento, dona Maristela? Rodrigo, eu espero que esse casamento saia ano que vem, porque eu consegui com a Flávia para fazer essa capacitação dos professores. Ela está em negociação com a professora Elisa Lucas, de São Paulo, que ela é uma referência na área educacional da Lei 10.639. Então a gente já está em negociação com a professora Elisa Lucas. A Flávia está com essa sensibilidade nesse momento para fazer essa introdução da Lei 10.639 nas escolas. Então vamos ver o avanço que vai estar isso, mas a gente está cobrando. Entendi. Dídio. Porque a coisa tem que sair do papel. Não é isso? E a doutora foi infeliz na sua colocação. O senhor não conseguiu despapelar a coisa, o senhor já foi vereador e não despapelou a coisa. Mas eu acabei de falar, eu assumi. Mas não basta eu, não era o prefeito. Tem que haver a sensibilidade do prefeito e do secretário. Não basta o vereador fazia as indicações, você sabe muito bem disso. O meu papel fazia, e cobrava o prefeito todos os dias. Tanto eu como a Silvia Helena e também a doutora Adriana. Mas se não houver, como eu disse aqui no início da minha fala, a sensibilidade do gestor que tem o poder da caneta, faça, executa.
tem a lei, tem que ter sensibilidade. Bom, então o trabalho, Marina, é árduo para essa questão então de desempapelar a coisa. Precisamos pôr na prática. Muito, muito. Tem que correr atrás, tem que cobrar, e é isso que é a função do conselho. Cobrar que essa lei seja cumprida, porque a lei ela é linda, mas se não for executada não tem... E para ter a validade do ano que vem, até para começar, como foi falado pela doutora, tem que haver a capacitação. Seria no caso esse ano. Então isso vai começar em 2016, se houver a capacitação para o ano que vem. Tá, numa escala de 0 a 100, o quanto isso e essa prática ajudaria numa escala de 0 a 100 e o que teria mais necessidade de fazermos para que tudo isso aconteça? Qual a importância disso tudo no histórico do negro, essa questão da introdução da história, numa escala de 0 a 100, e o que faltaria mais para que isso tudo acontecesse? Olha, essa lei, né, ela ressalta a importância da cultura na formação da sociedade brasileira. Os negros são considerados, eles são sujeitos da nossa história. A nossa nação surgiu com a história deles, e valorizar isso para que os próprios negros, como eu disse no início, aquela criança que não se identifica como negro, talvez a partir do momento que ela tenha conhecimento da sua história, que ela tenha conhecimento que existem heróis negros, que existem pensadores negros, né, ele talvez se identifique, poxa... A história não pode ser contada do lado obscuro, escravo, bandido, negro fujão, quer dizer, tem outro lado, eram os reis, eram os pensadores, tem uma história bonita a ser contada. O Egito faz parte da África. Exato. O Egito tão rico em cultura e história pertence ao continente africano. Eu só vou colocar uma situação que eu acho bem interessante. Eu estou no meu 2º curso superior, eu faço o curso de Direito, e eu tenho como disciplina a cultura africana. Então eu achei super interessante que a instituição colocou isso aos alunos, né? Talvez algumas pessoas falam, mas não tem nada a ver com o curso. Não, está cumprindo uma lei, porque aqui o entendimento da Secretaria da Educação é que é uma diretriz curricular, ou seja, não é obrigatório. Agora me permita, você me coloca uma coisa muito interessante. Por que tudo tem que ser à base de lei? Se vivemos num país historicamente onde mais de 50% da população é afrodescendente, a população é negra, por que tudo tem que ser, Giovana, à base de lei? Para você ver, por que não acontece naturalmente? Como gerou essa lei? O presidente Lula foi à África pedir perdão foi um genocídio com as pessoas, porque foi um sequestro que aconteceu com aquela população. E a partir daquele momento, que ele foi em 2002, pedir perdão do que aconteceu ali na África, foi criada essa lei com todos os movimentos aqui do Brasil, articulando, pedindo que, se não tivesse caráter de lei, força de lei, não ia ser cumprida. Tanto que faz 11 anos e simplesmente essa lei não está sendo cumprida. E tantas outras leis. Exatamente, está no prazo máximo, quer dizer, está se esgotando, e você vê que algumas secretarias de educação, eu fui num encontro com 80 prefeituras em Campinas, exatamente sobre essa lei, por quê? Que há tanta recusa de fazer algo que fez parte da história do Brasil. Não tem explicação. Bom, deixa eu trazer um pouco mais para o dia a dia e até cobrar do conselho, mas antes eu vou cobrar dele, porque lá no passado ele dava entrevista na Rádio Cultura pro Rodrigo, ele sempre lutava por isso, e alguém me cobrou disso essa semana também. Ô Didio, num passado não tão distante assim, que nós lançamos um menino também, né, seu Didio? O senhor via na Rádio Cultura também com outro pessoal do grupo e dizia o seguinte, não, temos isso, temos necessidade daquilo e daquele outro, e não existe ainda a presença do negro no mercado de trabalho. O senhor dizia lá em 2000, quando a gente passa pelas lojas, não temos a presença do negro trabalhando. E hoje você continua passando, 10 anos depois, um pouquinho mais, e não continua. Você vai nos bancos, não tem. Você vai nas lojas, não tem. Você vai não sei aonde, não tem. Então, não faltou serviço, Didio? Não faltou cobrar mais, Didio? Na verdade, é o que nós estamos... O que aconteceu que não houve ação efetiva? Não basta sensibilidade. Eu acho que quando... outro dia eu falei aqui, para se discutir a lei de cotas, você tem que entender o que é lei de cotas. Falar em cima do achismo, da teologia, é fácil para qualquer um de nós. Agora, falar com fundamento e justificar sua tese, não é para qualquer um. Então, nos Estados Unidos, a coisa só aconteceu porque existiu a lei de cotas. Sim, que são as ações afirmativas. Ações afirmativas. Então, no Brasil, eu já falei isso, volto a dizer, a questão está no tapinha. O que aconteceu com o professor na semana passada no Espírito Santo, assim fosse com a maioria, saísse do armário.
Porque se a coisa saísse do armário, não fosse velada, o Brasil não seria o que é. Então, a própria comunidade procuraria o seu espaço, a própria comunidade se organizaria mais. Porque do jeito que é, vivemos uma falsa democracia racial. Ô, Marina, onde todos têm o direito de ser igual e que, na verdade, não se tem essa igualdade. Essa questão da empregabilidade, do aparecer em comerciais, do aparecer em revistas, do aparecer... Agora vamos cobrar tudo isso. Onde está a necessidade do chacoalhão? Onde é que se pega para chacoalhar que isso aconteça nesse país? Na verdade, a gente tem essa parte acaba envolvendo muito essa lei de cotas, de ter a porcentagem. O que a maioria das pessoas não gostam dessa lei, mas por falta de conhecimento. De conhecimento. O que você não conhece, você talvez já recusa de cara, que é o nosso preconceito, né? A ideia é preconcebida, já não quero. Não quero. Por que eles têm direito a essa porcentagem, aquilo ali? Então é um tema polêmico, mas precisa ter conhecimento, os motivos, né, no qual ter essa lei, e é em cima disso que nós temos que cobrar. Agora, concurso público também tem que ter a 20%. cota, né, para negros, e é aí que nós temos que cobrar. Saiu um edital do concurso, não tem lá a cota, e em cima que não tá certo, tem que refazer, tem que corrigir, e o negro também, ele tem que reivindicar os seus direitos. Como a gente sempre fala, existe lei para quase tudo, mas se você não coloca em prática, ela não tem função nenhuma. Ô, Giovana, me corrija se eu estiver errado. Aquele cidadão que lá está, ele sempre usa esse argumento, mas não só para o negro, para o afrodescendente, ele usa para todo mundo. Mas existe muito a questão da ajuda aí, gente. Vitimização. Muito nas colocar na condição de vítima. Eu não posso, tadinho de mim, o mundo me fez assim. Também não existe do outro lado também um querer de acordar, também, acorda pra vida aí. Você precisa lutar pelos seus direitos também. Não existe também, não seria a palavra correta, um comodismo também de se colocar na condição de vítima. Poxa, há 500 anos eu sofro. Sim. Eu vou fazer uma comparação. Tem que ter um levante também, dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, sou cidadão, pago meus impostos, eu existo e quero, eu desejo, eu posso. Sim, tudo é uma questão de pensar pelo lado social. Nos Estados Unidos, quando aboliu-se a escravatura, eles ganharam um pedaço de terra e uma certa quantia de indenização em dinheiro, quer dizer, eles tiveram como começar essa vida. Então hoje, se nós temos lá um presidente negro, é por quê? Porque pensou-se lá atrás na questão social. Aqui no Brasil, foi assinada a Lei Áurea e colocaram eles na rua, para fora da fazenda. Então não houve equiparação salarial, não houve terra, não houve nada. Então o negro sempre ficou às margens, sim, da sociedade. Um ou outro conseguiu... aqui no Brasil se levantar, mas a grande maioria não, porque o preconceito é muito grande, o racismo é muito grande. Falo porque na minha época não tive cotas, trabalhei em vários lugares e nós vemos que a mulher negra ganha menos, o homem negro é o que é mais marginalizado, sim. Claro, você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Nós estamos solicitando, enquanto conselho, que haja uma coordenadoria. Para quê? Como é que você vai cobrar o empregador se você não tem curso de capacitação para essa pessoa, se essa pessoa não tem estudo? Essa é a grande desculpa que eles dão. Mas se vem aqui na minha loja, se vem aqui na minha indústria, ele não tem capacitação para trabalhar aqui. Então a gente tem que estar ali lutando para que haja, sim, essa capacitação, que haja primeiramente o respeito, que o respeito é a base de tudo, para que a gente possa resgatar essa dignidade humana, independentemente, como a Marina disse, hoje o estatuto é de igualdade racial, seja de qual cor for, seja o negro, seja o branco, seja o amarelo. Eu acho que o que está faltando, pelo menos aqui no município, é esse resgate. Não é a questão de ficar vítima à margem, não. As pessoas querem um salário digno, as pessoas querem trabalhar, mas que há um preconceito muito grande, tem sim. Tá, e como é que nós vamos realizar, e aí a nível do município, Marina, essa questão desse resgate? Como é que se resgata tudo isso? Se é um problema histórico do Brasil todo, mas a cidade, como é que nós vamos resgatar tudo isso? Olha, primeiro é capacitando essas pessoas para elas entrarem no mercado de trabalho e poder lutar com condições de igualdade. Durante esse ano surgiu vários cursos técnicos que até você divulgou aqui, então essas pessoas vão atrás, vão estudar, não fica só esperando que caia do céu, mas vamos correr atrás, vamos capacitar,
para ter condições de igualdade e poder lutar pelo seu espaço. Rodrigo, dá uma explicaçãozinha que o conselho, ele é um órgão consultivo. Então, a gente não pode cobrar muito. Ah, mas ele não poderia... pode cobrar muito. Não pode mudar e ser nosso cobrativo dever. só ser consultivo? Então, pra gente ser um órgão executor, nós precisamos dessa coordenadoria na cidade. Para ter mais avanços. Porque a gente vai num lugar aqui, vem aqui na rádio, explica um pouco o conselho, mas aí a gente vai lá e cobra do gestor. Aí o gestor falou, mas vocês não podem estar cobrando dessa forma, porque vocês têm que nos ajudar. Só fazer uma consulta. É como se fosse no médico, a gente fosse lá passar um remedinho para daqui 15 dias você estar curado. Ô Marina, como é que eu substituo essa situação? Então, de consultivo para cobrativo. Como é que eu vou poder cobrar, dona Marina? Nós queremos... Como é que eu vou poder chegar com esse poder? O que o Conselho quer muito é conseguir essa coordenadoria. Essa é uma das metas do Conselho, para a gente deixar de ser só consultivo, só falar. E na verdade o governo atual pode sair na frente de todos os demais. Lá atrás, em 2003, foi instituído o feriado municipal, ainda na gestão do Dr. Geraldo Macarenco. Nós não tínhamos aí uma cobrança em termos de vereador, mas nós tínhamos um grupo organizado, a pessoa do Paulo Henrique, Dr. Paulo Henrique Floriano, também da Dona Maria Augusta, da Silmara, do João Pedro, enfim, tinha um grupo que atuava nesse sentido, que era a antiga ECAL, que estava sempre discutindo essa situação que nós estamos falando aqui hoje. Então, em 2003, foi instituído o feriado municipal, 20 de novembro. Então, passou-se o tempo, a gestão que aí estava, como eu falei no início... Na verdade é uma lei federal, esse feriado, mas que nem todos os municípios aderiram. Existe pela SAD, sim, a participação dele, um trabalho muito sério. Ele nos ouve e aquilo que está dentro das possibilidades da gestão dele, ele faz. Entendi. Ô Marina, e a questão dos crimes de racismo? Como é que fica essa condição? Olha, o crime é um assunto bem polêmico e nós estamos vivenciando recentemente vários episódios, seja no campo esportivo, como aconteceu com o jogador Aranha, e isso acontece quase que diariamente, né, e sem muita, talvez, divulgação, a não ser quando aconteça com alguém mais público e isso vem à tona. Deixar claro, para esclarecer, para quem não tem a parte do conhecimento jurídico, quando você chama alguém de macaco, negão, japa, isso não é o crime de racismo, mas o crime de injúria racial. Quando você ofende a honra da pessoa, você está infringindo o crime de injúria. Quando acontece o crime de racismo? Quando você deixa... quando você não permite que a pessoa exerça um direito dela por causa de um preconceito, racismo. Então, por exemplo, o próprio jogador, se ele for impedido de entrar em campo para jogar porque ele é negro, aí você está cometendo crime de racismo. Mas quando você ofende a sua honra, é injúria racial. E aí a pessoa tem que se sentir ofendida ou um terceiro pode se sentir ofendido? Quando ofende a sua honra, é pessoal. No crime de racismo, não precisa surtir efeitos. Basta praticar o ato, que daí você já cometeu o crime. O que tem de detalhe no crime de racismo? Ele é imprescritível. O que é uma prescrição? Todo crime ele tem um prazo de validade para o Estado punir. E no crime de racismo não existe prazo de validade. O crime aconteceu hoje, eu posso ser punido daqui 10 anos? Pode. Daqui 20 anos? Posso. Daqui 100 anos? Posso. Desde que a pessoa ainda esteja viva, você pode ser punido. Então, um ato que a pessoa cometa hoje, ela não... Se passar um tempo achar que não pode acontecer nada, pode sim, pode vir a acontecer. Isso é muito interessante. E o outro detalhe do crime de racismo é que além da prescrição, o crime é inafiançável. Então, se for preso, vai responder preso, não tem fiança para sair, justamente para que as pessoas pensem. E muito cuidado. Hoje a internet o pessoal fala que é terra de ninguém. A liberdade de expressão. Exatamente. Cuidado com a sua liberdade de expressão. Limite. Existem limites.
e se você cometeu crime ali pela internet também, a pena ainda é agravada por ser publicada. Entendido. Diga, Didio. Não, mas é porque daqui a pouco o pessoal que está nos ouvindo e a doutora pode depois falar melhor. Eu, por exemplo, então uma rodinha de amigos, tal, ô negão, ô japa, quer dizer, é uma intimidade. É porque daqui a pouco o pessoal acha que não pode vai chamar o outro de negrão. Agora, da maneira como foi falado no Rio Grande do Sul, você percebia o gesto da pessoa pejorativo, né? Então é isso que é a diferença, quando a coisa é pejorativa. E agora a pergunta para Giovana, para Marina, para Maristela e para o próprio Didio. É uma pergunta bem interessante, de um senhor. Eu sou amigo do Didio já há anos, como sou amigo de outras pessoas afrodescendentes ou negras. Aonde está o crime? Aí eu vou fazer a pergunta do jeito que a pessoa perguntou, até para que vocês respondam, não me entenda como crime. Mas aonde está o crime, aonde está a maldade de eu encontrar esse cidadão na rua, dar-lhe um abraço e dizer, ô meu negrão amigo? Aonde está o crime de eu dizer meu negrão amigo? É o que eu estava falando aqui. É o que a pessoa... a diferença é essa. Então, mas essa é a pessoa que falou o seguinte, Rodrigo, eu tenho 55 anos e há 55 anos eu tenho amigos negros ou afrodescendentes. E há 50 anos eu encontro eles na rua, dou um abraço caloroso, forte, e digo, meu negrão amigo. Mas nós sabemos, Rodrigo, nós enquanto negros... Então, só para que a pessoa entenda se existe o crime ou não, que a pessoa fala, mas então eu não vou poder mais chamar meu amigo na rua e dar esse abraço e falar isso, e causa um temor da pessoa. Mas ele deve estar chamando de uma forma carinhosa. Exatamente. E aí não existe crime. Tá, mas eu tô passando na rua e não acho isso carinhoso. Eu sou o terceiro da história, Giovana, como é que fica? Que não pode falar aquilo. A pessoa tem laços de amizade, aí fica diferente, né? Fica diferenciado, mas nós, enquanto negros, nós sabemos quando alguém está falando conosco carinhosamente ou quando está falando pejorativamente. E a questão é essa questão de respeito e passar para o filho, assim como nós... Eu só vou voltar na parte criminal, porque eu acho que enquanto nós ensinamos o nosso filho, devolva o lápis do coleguinha na escola, ou não pega aquela borracha que não te pertence, que é um furto e é crime... A mesma coisa em relação ao preconceito. Entendi. Então, não falar ofensivamente contra, ensinar desde criança. É berço. É berço, exatamente, o respeito. Porque aí a coisa vai fluir de outra maneira e não vai ficar caracterizado nenhum tipo de crime, nem racismo, nem nada. Tá, mas é só para atender a pergunta do ouvinte. Ele pode continuar chamando o amigo dele? Os amigos dele, sim, claro, com carinho. É aquilo que eu estava falando com a doutora aqui, então, até para a população poder. Daqui a pouco eu não posso mais chamar o Didio de negrão, não. Com o pessoal que mais me chama. Ô negrão, tudo bem? Quer dizer, eu cumprimento. Nosso Obama? Então, a gente percebe quando a coisa é da maneira construtiva, até de uma maneira carinhosa, bacana. Como é da forma pejorativa. Então, exemplo, eu dei aqui da menina do Rio Grande do Sul, então você percebia nela um certo rancor, ela falava de uma certa maldade. Então aquilo não tem como falar que não adianta querer depois chorar, falar que não foi. É que eram tantas situações, né, Didio? Ou seja, o seu cabelo é ruim. Então tem tantas coisas que nós podemos falar aqui, tem que separar as coisas. Há de separar, a gente tem que resgatar a beleza negra na sua etnia, porque tem um porquê de todas as coisas. O cabelo é assim por conta do sol lá na África, reter o sol. O nariz também em relação à respiração. Então, quer dizer, nós somos diferentes, mas tem toda a questão biológica do ser humano. E o respeito. Eu acho que tudo que vem naquela questão de respeitar o diferente, não tem problema algum. O apelido carinhoso. Agora nós sabemos quando está falando de uma forma negativa e pejorativa. Tá, agora o dedo na ferida. Logicamente que eu precisaria de ter todos os ex-conselheiros ou as pessoas aqui presentes. Maristela, eu preciso perguntar. A pergunta é complicada, mas o Didio está aqui, eu vou começar com ele lá, com você aqui, a Giovana e a Marina. Ô Didio, quando foi implantado o feriado? Eu vou pegar pelo... Não é bem a história do feriado, mas quando foi implantado o feriado? 2003. Eu não sei se é a expressão correta, mas vamos fazer a pergunta. Aproveitando essa questão do feriado de 2003 para cá, não se folclorizou muito a história, não se transformou, Giovana, em muito oba-oba, muito a festa, muito oba-oba, e repito, muito a festa, e pouca ação prática de cobrança? Não se deu principalmente à comunidade muito festejo, muito foguetório, muito isso, muito aquilo, como uma forma de dizer o seguinte, estamos fazendo, o município está cumprindo. Com o oba-oba e com o festejo, a efetividade prática daquilo que vocês cobram hoje, não faltou isso. A coisa não foi meio que disfarçada com o folclore e com os festejos de oba-oba nos últimos anos,
e se perdeu aquela característica da cobrança necessária, do que era necessário para o afrodescendente? Didio. Não, mesmo porque não, eu discordo, mas eu vou respeitar. Não, é a pergunta. A pergunta que você fez, eu vou responder. Nesse meio tempo, o Dr. Geraldo Macrae que plantou o feriado. Em 2006 ele foi cassado. E eu lembro muito bem, e as pessoas que participavam da ECAL na época, e se algum dessas pessoas estiver nos ouvindo, vai lembrar o que eu vou falar. Ele falou para nós numa reunião aqui na rua Joaquim de Góes. Aproveita esse prefeito que ele tem a sensibilidade com essa causa. Porque talvez vocês nunca mais terão se não for um de vocês. Tem que haver a sensibilidade do gestor. Porque veja bem, ao mesmo tempo que tinha o feriado, nós não paramos só no feriado, não paramos só na festa do dia 20 de novembro. Está aqui a luta do Conselho para se tornar uma coordenadoria. A luta desse Conselho foi a luta do Conselho que o Salim era o presidente na época. E a gente acompanhou tudo isso da ECAL, que era o presidente, o Dr. Paulo Henrique. E nós ficávamos na cobrança com então o prefeito Geraldo Macrae para outras questões. Nós tivemos uma luta de 8 anos em relação ao concurso público, os 20% de cotas. Quando se falava isso, dava febre em muita gente. No entanto, a lei tinha que partir do executivo, que se partisse de um vereador, que na época nós não tínhamos, não passava. No entanto, a época do feriado partiu do executivo. E a nossa cobrança era para também essa introdução. Então, a gestão que aí terminou, nós ficamos aí seis anos cobrando, junto com a doutora Adriana, junto com a Silvia Helena, professora, a questão da introdução da lei, e assim não foi feito. Então não basta também só a cobrança, se não houver a sensibilidade de quem está com a caneta na mão. Maristela. Nessa questão, Rodrigo, eu posso afirmar que essa gestão, no caso, o prefeito Paulo Blas, ele está sensível à nossa causa, tanto que ele já estava me pedindo já há algum tempo que a gente estava procurando uma pessoa específica para falar da lei de cotas, que ele quer implementar realmente no município. Então, na Semana da Consciência Negra, vai ter uma palestra com uma pessoa, que a gente depois vai passar a programação. E então, para a gente poder cobrar tudo isso, realmente a gente precisa da coordenadoria. Certo. Giovana. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, nós nos preocupamos, vai ter o show sim, que também faz parte, o lazer, mas vai ter educação, vai ter cultura, então terão temas muito relevantes também, a causa, a temática, então as pessoas ficam aí no carnaval 5 dias, e ali não tem, com todo respeito, tem a questão só mesmo do lazer, né? E o nosso mês, que Zumbi foi um herói para nós, é só o dia 20. Então, eu acho que nós estamos preenchendo todas as lacunas sociais, pedagógicas, a questão da lei. Então, nós conseguimos, nesse mês de consciência negra, colocar todas essas temáticas importantes. Entendi. Marina. Olha, eu acredito que todos os outros presidentes, todos devem ter trabalhado muito, porque nós estamos lutando arduamente. Então, eu acredito que o que talvez hoje nós temos seja fruto de algo lá atrás. O caminho foi bem trilhado. Foi bem trilhado, sim. É claro que não é o ideal que nós gostaríamos, mas nós tivemos um caminho já para hoje. O que nós estamos falando aqui não é mérito nosso, teve pessoas lá atrás que já plantaram essa semente e que nós estamos regando essa semente hoje e dando continuidade num trabalho que vai ser ainda... Por mais que o pessoal fale que não existe preconceito, que o Brasil não é preconceituoso, o país é, e muito. Talvez por causa de hoje ser crime ou racismo, as pessoas se contenham mais em se manifestar, mas existe sim, e a luta ainda vai ser por um bom tempo. Bom, o tempo passa e passa muito rápido. Giovana, alguém me perguntou ontem, alguém por que é feriado dia 20? Por incrível que pareça, o pessoal ainda Bom, tem gente perguntando por que é feriado sábado, você imagina o dia 20 então, né? É o dia... É verdade, olha, gente barbada. Walter, por que é feriado no tal do dia 20? Eu falei, você sabe por que é o dia 15? Olha, dia 15 é sábado, é feriado. Eu falei, E a pessoa não sabe do dia 15. Por que é feriado dia 20? Foi a morte, né, de Zumbi, onde ele foi capturado e degolado, e a cabeça dele foi salgada e deixada numa praça pública para servir de exemplo. Porque ele foi um grande herói lá em Palmares, foi um quilombo que perdurou por décadas ali lutando,
resgatando como uma sociedade mesmo, então como liderança, mas ali eles trabalhavam, ali eles plantavam, quer dizer, eles conseguiram fazer uma sociedade dentro daquilo, da possibilidade do lugar. Entendido. Dona Maristela, vamos à programação então do mês da consciência negra, Dona Maristela. Então, vamos lá, Rodrigo, falar um pouquinho da programação. Começou no dia 8 já, lá na praça, que teve o show de chorinho com o Regional Seu Geraldo. Foi muito legal. Eles colocaram só compositores negros no repertório. Pena que foi pouca gente, porque deu uma chuvinha lá, espantou um pouco o povo, né? Mas tinha bastante gente mesmo assim lá assistindo, gostaram bastante. No dia 16, a partir das 16 horas também, vai ter a tarde de contos lá no Anfiteatro Municipal. Com a Berenice, vai ter o Lázaro, imagina como vai ser. O Lázaro é todo teatral, né? Mas fica sempre muito bacana essa tarde de contos. No dia 17, a partir das 20 horas, nós vamos fazer o uso da tribuna lá na Câmara Municipal para também falar sobre o dia 20, explicar por que dia 20 é feriado. E falar um pouquinho do conselho também. Aí, na sequência, no dia 18, vai ser a entrega de premiação do segundo concurso literário e desenho artístico de igualdade racial, também no Anfiteatro Municipal, a partir das 19 horas. Esse segundo concurso, deixa eu só ressaltar, que envolveu todas as escolas municipais, estaduais e as escolas particulares também. Então é sempre muito bom a gente estar fazendo esse concurso, porque introduz já a história do negro junto com as crianças, né? Que já é um bom começo, né? O concurso literário. Aí no dia 19 vai ter uma palestra com uma senhora que é moçambicana, a Laurita. Ela vai contar um pouquinho da história dela lá em Moçambique e como ela veio para o Brasil e o que ela está fazendo atualmente aqui. E no mesmo dia a gente vai ter uma palestra, não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa. Por isso eu quero convidar toda a população para ir nesse dia, no dia 19, no anfiteatro, também a partir das 19 horas, a gente vai ter um amplo debate com o tema Onde você guarda o seu preconceito. Então a gente também vai explicar todos os tipos de preconceito, de injúria racial, tudo que foi comentado aqui a gente também vai explicar um pouquinho nesse dia e abrir para o debate da população para a gente saber há quantas anda o preconceito na nossa cidade. Isso também vai ser um parâmetro para o conselho também, para daqui para frente a gente poder avançar mais também. Aí no dia 20 vai ter realmente o show lá na praça, o show Viva Zumbi, com o grupo Pura Sedução e Joia Rara, a partir das 20h30, lá na Praça Rui Barbosa. No dia 21 a gente vai fazer um Cinafro, a partir das 19 horas, no anfiteatro, com o filme 12 anos de escravidão. Depois a gente também vai abrir para um debate sobre o filme. No dia 22 vai ter um sarau na Praça Rui Barbosa, que a gente está ocupando os espaços também da cidade. Então a partir das 14 horas, com um rapaz jovem que vai vir de São Paulo, ele chama Felipe Oliveira. Então ele vai introduzir essa parte de sarau na nossa cidade, para que depois a gente possa também levar esse sarau para toda a cidade, a periferia inteira vai participar, porque depois a gente vai levar para outros espaços também. E no dia 25, que eu quero convidar principalmente os empresários da cidade, a gestão pública, para nesse dia 25, a partir das 19 horas, assistir a palestra do historiador e membro da UNegro, o Edson França, que ele vai falar sobre lei de cotas. Então é bom que todo mundo saiba, principalmente os empresários, que eles têm que ter uma cota na sua empresa a partir de um determinado número de funcionários. Então nesse dia também é muito importante que todo mundo participe dessa palestra. Desculpa.
São 7 horas e 57 minutos. 7h57. Rapaz, nunca aconteceu isso. Todo mundo com tosse hoje. Bom, eu tenho perguntas e mais perguntas de ouvintes, mas a gente vai voltar numa outra oportunidade, principalmente com essa questão da relação a cotas. Existem perguntas e perguntas interessantes, mas a gente vai voltar em outras oportunidades. Marina, o seu recado final. Olha, eu queria agradecer o espaço e falar sobre negro, preconceito, racismo, não é só no mês de novembro, não é só no dia 20, é o ano todo, é todos os dias e principalmente em casa, porque a educação, o respeito, a dignidade tem que começar dentro de casa. Bacana, muito obrigado e o espaço sempre aberto. Obrigada. Giovana, seu recado final e desde já muito obrigado e o espaço sempre aberto. Eu agradeço a oportunidade, principalmente só para deixar claro que o respeito é a base de todas as coisas, em todos os lugares. Com certeza. Dona Maristela Cruz, presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Leme, sucesso, abraço, muito obrigado e o espaço sempre aberto. Obrigada, Rodrigo, quero agradecer você mais uma vez de estar abrindo esse espaço pra gente. E hoje foi uma conversa muito boa, porque tem pessoas capacitadas no conselho, dá para perceber que não é um conselho que está aí para falar oba-oba ou mais um conselho que está na cidade. A gente trabalha, temos feito ações ao longo do ano, tanto que você divulga aqui, e quero pedir também para os secretários municipais, a gestão atual, se sensibilizar não só com o Conselho da Igualdade Racial, mas todos os conselhos, porque a gente tem muita dificuldade nos conselhos. E tem pessoas capacitadas que trabalham, estão a fim de fazer uma Leme melhor, porque nós moramos aqui, a gente quer que a cidade avance. Então eu quero que eles tenham uma certa sensibilidade também, de estar com um olhar muito carinhoso para todos os conselhos. Um abraço ao Rodrigo, também ao Brine, a Maristela, a senhora Giovana, muito prazer aqui estar batendo esse papo, também a doutora Marina. E assim, não faça nada a ninguém que você não queira que faça com você. Jamais seja um agressor, procure sempre a paz. O que o pessoal falou aqui hoje, que nós estamos falando, é de um problema, de uma temática que existe de fato. Agora, a população tem que ter a sensibilidade também de entender que o que o conselho falou aqui, basta ir na cidade que você vai se deparar que tudo é verdade. Um abraço a todos e um bom feriado. Maristela volta só para agradecer o pessoal que está quero colaborando. Agradecer o pessoal que está colaborando, que no dia 20, por exemplo, na praça vai ter o Gabriel Churrasqueiro, vai estar lá fazendo as coisas que ele faz muito bem, churrasquinho lá, que é uma beleza. A Foca Produções Digitais, que fez todo o layout do nosso conselho. A Lu Cabelos, que está muito sensibilizada na nossa causa também, deixou a gente colocar panfleto, cartaz, tudo lá no salão dela. E o salão fica na Avenida Visconde Nova Granada, no número 54. E agradecer a todos os membros do conselho e a Zezé, que é da Casa dos Conselhos, onde o conselho fica, que sem ela a gente não avança. Verdade. Também, porque tudo a gente liga para Zezé. Então um beijo, Zezé, obrigada. Abraço.